Oi, gente! Esse não é um vídeo pra me exibir, nem pra dizer que eu sou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Eu tô aqui hoje contando um pouquinho da minha história pra dizer pra vocês que às vezes o que a gente mais deseja está muito mais nas nossas mãos do que a gente imagina. Eu vou contar pra vocês como eu consegui fazer um mestrado e uma graduação ao mesmo tempo, e uma graduação e um doutorado ao mesmo tempo também, em uma universidade federal. Mas para isso eu tenho que contar desde o início da minha vida para vocês entenderem um pouquinho da minha história. Eu sou a Amanda, filha do Gilmar e da Eleusa, e irmã da Fernanda. Nossos pais são do interior de Goiás e vieram para a capital em busca de melhores oportunidades de emprego para se desenvolverem e formarem a sua família. E desde sempre nossos pais se dedicaram e trabalharam muito para conseguir conquistar tudo que nós temos hoje e para dar melhores oportunidades para nós. Desde pequenas, eu e minha irmã já tínhamos muita responsabilidade porque eu cuidava dela e ela cuidava de mim. Quando nós começamos a estudar no ensino fundamental, nossos pais resolveram nos colocar numa escola mais longe de casa, mas que ficava próximo ao trabalho do meu pai, para ele poder ficar mais perto da gente e a gente não ficar sozinha, não voltar sozinha para casa. Mesmo a gente estudando perto do trabalho dele, nós não saíamos no mesmo horário. Então eu e minha irmã tinha que sair da escola e ir para a biblioteca Cora Coralina, que fica lá no setor Campinas, esperar nosso pai. E todo mundo da biblioteca conhecia a gente era atração, porque era duas crianças que todos os dias estavam na biblioteca, lia vários livros, todas as tirinhas dos jornais a gente lia. E todo mundo conhecia a gente, tanto é que teve uma vez que nós fomos atropeladas atravessando a rua para ir para a biblioteca e todo mundo lá da região conhecia a gente e foi correndo atrás do nosso pai para contar o que tinha acontecido. Graças a Deus a gente estava bem, deu tudo certo. Eu acho que foi meio nessa época aí que eu vi que eu gostava de estudar, que eu entendi que estudar era uma coisa legal e que eu não fazia tanto por obrigação, mas porque eu gostava mesmo. Lá nos anos 2000, não se falava muito de vestibular nas escolas públicas. E eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar que eu tinha que fazer um vestibular foi no terceiro ano. E aí me caiu a ficha de que se eu quisesse fazer uma faculdade, eu teria que passar em uma universidade pública, porque meus pais não teriam condições de pagar uma faculdade para mim. E eu desesperei, eu não sabia o que eu queria fazer e resolvi ir para o rumo que eu gostava mais, que era a parte ambiental, a biologia, essas coisas. E eu resolvi fazer um vestibular na UFG para engenharia ambiental. Foi o único vestibular que eu prestei, eu não prestei mais nenhum. E o que não foi surpresa para todos foi que eu não passei, porque eu não estava preparada, eu não sabia o que caía na prova e eu estava meio perdida e desesperada. E aí, nesse ano seguinte, meus pais já estavam em transição para sair dos empregos deles e montarem o próprio negócio. Eles abriram uma loja de roupas, onde antigamente chamava Feira da Estação. E era uma feirinha mesmo, com barraquinha e tudo, e a gente vendia roupa lá. E como eu não estava nem estudando nem trabalhando, eu ficava cuidando da loja para eles. E aí, nos últimos 6 meses daquele ano, como eu já estava trabalhando na loja, eu recebia um salário de R$100 por mês. Eu resolvi falar pro meu pai pra gente dividir um cursinho pra eu conseguir prestar o vestibular de novo e tentar passar. E ele aceitou, então a gente rachava o cursinho e eu saía da Feira da Estação, atravessava a rua e fazia um cursinho que ficava dentro do shopping ou da rodoviária. E assim foi, os últimos 6 meses daquele ano. Trabalhava o dia todo, saía do trabalho e ia pro cursinho. E no final do ano eu fiz 2 processos seletivos, olha que avanço, né? Eu fiz o Enem e escolhi engenharia ambiental de novo na UFG e não passei. O segundo foi no Instituto Federal de Goiás, um curso que se chama Tecnologia em Saneamento Ambiental, que é um curso superior, mas de menor duração, que é um curso de 3 anos, que era na área ambiental também, então eu pensei, se não der nenhum, do outro dá certo. Aí eu tentei o ProUni. Eu consegui uma bolsa no ProUni, mas para administração. Eu não gostava de administração, eu não queria fazer, então eu não parti para essa área. Como eu não tinha passado na UFG, o resultado do IF demora muito para sair, pelo menos demorava naquela época. Eu achei que eu não ia passar também. E eu sentei com meu pai de novo e falei assim: pai, vamos dividir uma faculdade agora. A gente pega uma faculdade do mesmo valor do cursinho
pra eu fazer alguma coisa, porque senão vai ser mais um ano que eu vou ficar parada sem estudar e sem ter uma profissão e com a vida meio que estagnada. E aí ele aceitou e eu fui fazer design de interiores na faculdade de Camburi. E fiquei lá por 2 meses ou 3, eu não me recordo muito bem, até sair o resultado do IF. E aí eu falei, não, eu vou pro IFG porque eu não vou precisar pagar. E é apertado pro meu pai, é apertado pra mim, eu tenho que gastar todo o meu dinheiro. E então eu vou fazer uma faculdade pública na área mais parecida com o que eu gosto. Lá eu conheci várias pessoas e dentre elas uma amiga me chamou para trabalhar com ela depois que acabou a faculdade. Então a gente fazia o cadastro ambiental rural, que até hoje existe, nas propriedades rurais. Então fazia a parte ambiental da fazenda, fazia mapas, fazia tudo na parte cadastral que a gente podia assinar, como tecnólogas em saneamento ambiental. E foi aí que eu tive mais contato com a parte rural em si e foi me abrindo os olhos e me despertando assim um amorzinho por essa área. E foi aí que outra amiga, que infelizmente já faleceu, que se chama Kátia, mas que eu devo a agronomia a ela, porque foi ela que me incentivou, me falou assim: Amanda, por que você não faz agronomia? Você é nova, você é inteligente, você tá vendo que essa área é uma área boa, que tá tendo muita oportunidade e os produtores estão precisando de consultores, por que você não vai atrás disso? Aí eu fui, pensei e falei, é mesmo, né? É uma área que eu tô gostando, por que eu não faço? Eu pensei, será que eu vou passar? Já tem tantos anos que eu não estudo mais, eu fiz um curso nada a ver, e agora? Será que eu vou perder meu tempo? E aí eu fui com a cara e com a coragem. Eu não estudei nada, fui fazer o Enem com aquele pensamento assim, se der, deu, se não der, não deu. Porque eu já tinha feito tanto vestibular para o UFG e nunca tinha passado. Depois de tantos anos sem estudar, é aí que eu não ia passar mesmo, né? Eu fiz o Enem desacreditado de tudo. Tirei uma nota boa e passei para agronomia na UFG. E quando caiu a ficha, eu tive que escolher. Ou eu fazia um curso em período integral, ou eu trabalhava. Porque eu não ia conseguir conciliar, já que eu trabalhava no interior, né? Eu não trabalhava na cidade de Goiânia. Eu falei, não, vou ir conciliando. Fui fazendo agronomia junto com o trabalho aqui, equilibrando, mas não deu certo, né? Eu tinha que dedicar ou a um ou a outro. E eu resolvi largar tudo lá nos sindicatos que eu trabalhava e focar na agronomia. Apareceu um bico ou outro, aí eu fazia, mas durante esse 1 ano eu não tinha renda fixa, eu não ganhava um salário. Então eu tinha que fazer uns bicos aqui, outro ali e estudar em período integral e eu fui ficando sem dinheiro. E aí eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço na minha vida? Eu vou ter que largar a agronomia para voltar a trabalhar. Teve um momento em que uma pessoa, que é um anjo de luz, entrou na minha vida e me contou a história da vida dela, que foi a Rosana, que é uma amiga minha que também fez agronomia. E antes da agronomia, ela tinha feito ecologia e meio ambiente. Ela concluiu esse curso e com ele entrou no mestrado em agronomia na UFG. Com a história dela, eu fui pensando na minha história. Eu falei, eu tenho um curso também, que é na área do meio ambiente. Será que eu consigo um mestrado? Mesmo estudando e fazendo agronomia na graduação? E foi a virada de chave da minha história. Eu abri o site para fazer a minha inscrição no mestrado e as inscrições já haviam acabado. E aí eu falei, vai ser mais 1 ano passando sufoco, sem dinheiro, sem renda, correndo atrás de um bico ou outro para conseguir um dinheirinho, né? E larguei de mão, esqueci desse trem desse mestrado. E aí se passaram 2 meses e do nada me deu um estalo, um trem na minha cabeça falando assim, vai lá ver o site, ver como é que tá a situação daquele processo seletivo. Eu fui abrir para ver quem tinha passado, se eu conhecia alguém, e quando eu abro o site tava lá, abertas as inscrições para vagas remanescentes no mestrado em agronomia na UFG. Meu coração acelerou, disparou, eu falei, é agora. Se não for agora, não vai ser nunca mais. Isso porque eu imaginava que se eu fizesse o mestrado eu conseguiria uma bolsa e eu conseguiria conciliar a graduação e a pós-graduação, não precisaria trabalhar, ganhava um dinheiro e ficava 100% do tempo estudando. Era essa a minha intenção. E aí eu fiz
o processo seletivo. Eu estava no final do primeiro ano da agronomia, não sabia nada de agronomia. Tentei pegar aí um professor que era mais da área voltada para o meio ambiente, conservação do solo, mas não deu certo. Caí no professor de fertilidade que eu não sabia nada. Nada. Eu estava no segundo semestre da agronomia e caí no mestrado para fazer fertilidade do solo e nutrição de plantas. Isso mesmo. E agora aí vocês pensam, meu sufoco, meu desespero. Eu pensava que eu não ia conseguir. E no primeiro semestre foi terrível juntar a agronomia e a pós-graduação. Eu até cheguei a falar muitas vezes que eu ia desistir da agronomia para fazer só a pós-graduação, mas um mestrado em agronomia sem o curso de agronomia não faria sentido para mim. Eu não conseguiria emprego, não conseguiria passar em um concurso na área. Então, para mim, seria perda de tempo, né? Então, eu falei, eu vou botar a cara aí e vou tentar fazer tudo junto. E foi assim. Eu consegui fazer o mestrado junto com a graduação, não porque eu era uma gênia em agronomia, porque eu tirava notas excelentes, porque o programa de seleção viu em mim um potencial. Muito pelo contrário, eu consegui porque eu já havia feito um curso anterior de graduação, nível de graduação, que era em uma área correlata à área da agronomia, e com ele eu consegui ingressar num curso de pós-graduação. E consegui fazer a graduação e o mestrado ao mesmo tempo em uma universidade federal. Foram dias e noites sem dormir, muito cansaço, muito desgaste físico, emocional, psicológico. Foi um trem de doido mesmo. Eu acho assim que foi o momento em que eu fiquei mais perturbada na minha vida. Mas aí, o que aconteceu? Terminou o mestrado, o que eu fiz? Fui lá e fiz a prova do doutorado. Porque eu queria mais encrenca pra vida, só pode, né? Mas não foi isso, não. Foi porque eu já tinha feito mestrado, então o doutorado iria agregar muito mais pra mim. Eu ainda estava na graduação, então eu teria mais anos aí que eu não conseguiria trabalhar e que eu ficaria focada em estudar. Então eu juntei e falei, se eu conseguir no mestrado, no doutorado eu consigo também. E agora, graças a Deus, eu concluí a graduação e tô só com o doutorado, que em nome de Jesus vai terminar no início do ano que vem. Mas eu não consegui sozinha, eu consegui com a ajuda do meu orientador, com a ajuda dos integrantes do meu grupo de pesquisa, com a ajuda dos meus amigos da pós-graduação, com a ajuda dos meus amigos da graduação, porque se não tivesse cada um deles no meu caminho, com certeza eu não teria chegado até aqui. Além da minha família, né? Porque sem a base para me segurar e me sustentar ao decorrer desses anos, eu também não conseguiria ter feito essa loucura que eu fiz. E para terminar, eu quero contar outra coisa para vocês. Eu falei que eu fiz um mestrado por causa da bolsa, porque eu tava sem trabalhar e sem dinheiro. Mas quando eu era criança, eu sempre falei que eu ia fazer uma graduação, um mestrado e um doutorado e ia concluir com 27 anos. E hoje eu estou aqui, fiz uma graduação, um curso de aperfeiçoamento, outra graduação, um mestrado e, se Deus quiser, vou concluir o doutorado no ano que vem. Só que eu não vou terminar com 27, eu vou terminar com 28. Mesmo que a vida dê uma bagunçada, eu achei que nunca ia conseguir atingir esse objetivo. Os caminhos foram tortuosos, mas eu cheguei onde eu sempre quis. Obrigada a todo mundo que conseguiu chegar até aqui, ouvir essa ladainha toda.